Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje aqui do podcast Mulheres Rainhas. E como vocês sabem, esse podcast faz parte da Central das Escrituras e também da Videira Verdadeira e também do grupo do Estandarte da Liberdade, né? A gente faz todos parte aí do mesmo grupo, todos sobre a mesma, eu ia dizer umbrella, né, em espanhol. Todos eles para o mesmo grupo, né? Que é o grupo principal, é a Central das Escrituras, e a gente todos faz parte do mesmo grupo. Sejam todos bem-vindos, e hoje a gente vai ter uma parte de perguntas e respostas, né? Então eu vou compartilhar aqui hoje, são cinco perguntas, e a gente vai ter 5 respostas. E espero que você fique com a gente até o final, porque talvez alguma dessas 5 perguntas que a gente vai estar respondendo hoje seja alguma das 5 perguntas que você também tenha, ou que talvez você até mesmo tenha feito pra gente aí nas nossas mídias sociais. E relembrando, então, a gente tem canais oficiais no Facebook, Central das Escrituras, Videira Verdadeira, Estandarte da Liberdade. A gente também tem no Instagram. E até vocês quiserem fazer parte do nosso Instagram, o que é a página individual desse podcast se chama Mulheres Rainhas Oficial. E também a gente tem parte Instagram, Facebook, e também no YouTube. E mais pra frente, nesse ano, a gente também vai ter outros canais e a gente vai anunciando vocês com o tempo. Lembrando também vocês que a gente não é um grupo, a gente não é um canal oficial da igreja, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente não fala em oficial aí pela igreja, mas somos um grupo de membros fiéis da igreja, ativos, que têm o desejo de compartilhar algumas coisas que a gente tem aprendido com o Evangelho através de conteúdo criado pelo nosso grupo, ou também algumas traduções que vêm diretamente do canal principal, que é em inglês, como vocês já sabem. Como nem todos os membros no Brasil falam português, todos os membros no Brasil falam inglês, a gente então tem esse grupo que algumas coisas são traduções e algumas coisas são conteúdos que a gente cria aí para vocês. Tem vários irmãos que já foram presidentes de missão, 70s de área, presidentes oficiaram no templo por vários anos, e também alguns que já serviram também como bispos, presidentes, né, lideranças da estaca, sumo conselho, todas essas coisas. Eu mesma já servi no templo por 17 anos como oficiante, estou servindo a minha 4ª missão. É uma missão de tempo integral, 3 missões de serviço. Eu sirvo hoje pela BYU Pathway. Então, também, se você não conhece como funciona a BYU Pathway no Brasil, você pode enviar perguntas. A gente pode fazer um episódio especial respondendo perguntas sobre a BYU, como funcionam as bolsas de estudo para os brasileiros, especialmente os jovens, né, e as mulheres, que são um grupo aí que a gente sabe que precisa de bastante apoio, bastante incentivo. Então, se você tem o desejo de estudar, você pode fazer isso em casa, você pode fazer isso através de um computador, né, estudando à distância, com a mesma qualidade que você teria se você estivesse morando nos Estados Unidos. Olha só que bênção, né? E, além de ter a mesma qualidade, você tem a oportunidade de ter pessoas que falam português e inglês que te ajudam até que você se torne suficientemente fluente para se tornar independente e estudar sozinho. E também tem um incentivo financeiro. Um membro da igreja hoje pode ter vários tipos de bolsas de estudo, e você vai pagar muito, 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 muito menos do que você pagaria se estivesse estudando nos Estados Unidos. Então é uma grande bênção. Se você não conhece como isso funciona, pode procurar o seu professor do instituto, ou também você pode procurar aí nos nossos canais, como eu anunciei, ou a própria página da BYU Pathway, ou também sobre a página de Autossuficiência Brasil, que também eles têm muito material e eles podem também ajudar a ter responder aí alguma coisa, algum comentário que você precise, tá bom? Outra coisa também, lembrando vocês que nós temos episódios semanais,
E também a gente tem vários vídeos que são postados diariamente no YouTube, e também nas nossas outras mídias sociais, aí, Instagram e Facebook. São coisas que acrescentam muito, mas que não substituem o estudo pessoal do Evangelho. A gente sabe que, né, a introdução para o Vem e Segue-me desse ano foi falando que a gente tem que assumir uma responsabilidade pessoal de estudar o Evangelho, né? Então a gente tem todo esse material e toda essa contribuição, todos esses colaboradores para ajudar, mas não substitui o estudo pessoal, porque a gente tem que ter a nossa própria luz própria, né? A gente tem que ter o próprio esforço e compromisso pessoal de estudar e de viver e ter o nosso próprio testemunho dessas verdades. Então, fica aí esse lembrete para você. E agora vamos responder então nossas 5 perguntas de hoje. E a primeira foi feita por um jovem e está perguntando a respeito de como pode encontrar motivação depois do fim de um namoro. Então, se você quiser saber a resposta, vamos nós aí a pergunta número 1 e vamos falar então como superar um fim de um namoro. Bom, a primeira coisa que eu poderia dizer aí também como um adulto solteiro, alguém que já passou por esse tipo de experiência na vida, a primeira coisa que eu gostaria de saber é que existe vida depois de um fim de um namoro, né? Não é tão triste, não é o fim do mundo, assim como parece. Às vezes, quando a gente é um pouco mais jovem, a gente, pela própria inexperiência de vida e também pela própria maturação do nosso cérebro, por estar vivendo aquelas experiências assim pela primeira vez, a gente, né, o nosso cérebro ele tem essa capacidade, né, essa plasticidade, digamos assim, de assimilar as coisas, mas também de ver e de reaprender. Então a gente tem essa tendência por ser um pouco novinho, de achar que, nossa, eu não vou conseguir viver, é o fim, tudo acabou, essa pessoa não me quis, eu fui rejeitado, e é o fim. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que aí então que o nosso conhecimento do Evangelho e o nosso espírito tem que se sobrepor. E a gente tem que dizer para o nosso próprio cérebro, não, tá tudo bem, se a pessoa não me quis, se o namoro terminou, cada um segue sua vida e eu vou cuidar da minha e eu vou seguir em frente. Às vezes até mesmo, por isso mesmo que a igreja aconselha, né, que a gente tenha esses namoros durante a adolescência, que seja de uma forma leve, para justamente ir aprendendo de uma forma leve como ter um relacionamento, né? Hoje em dia a gente vê algumas celebridades, alguns influenciadores começando namoros muito cedo, de uma forma muito intensa. Alguns deles, eles até praticamente têm uma vida de casados, ao invés de ser apenas namorados, né? E quando tem um término ali na relação, a coisa pode ficar bem difícil, porque a gente tem que aprender também a se proteger, né? A gente tem que aprender não somente de guardar os mandamentos, mas também de proteger o nosso emocional. Por isso que quando a gente é muito novinho, a gente tem que ter esse entendimento de que a igreja não está nos limitando, os nossos pais não estão nos limitando, é simplesmente uma questão de que a gente precisa amadurecer, a gente precisa ter mais tempo, e o fim de namoro não é o fim de tudo. Às vezes até uma oportunidade para se concentrar um pouco mais em si mesmo, focar mais nas metas, saber aonde quer chegar. Por exemplo, se é um rapaz, se tem o desejo de servir a missão, aliás, o rapaz é mandamento, né? Não é somente questão de desejo, é questão de que há um mandamento do Senhor, e o profeta de Deus nessa geração já falou que os rapazes são chamados a servir a missão. Então, tem que se preparar para servir uma missão. Então, o namoro fica em segundo plano, né? Não é proibido de namorar, mas fica em segundo plano, porque a prioridade é se preparar para a missão, né? Ir no instituto, ir no seminário, cumprir as metas aí do programa dos rapazes, do programa, né, for a moça, no programa das moças, terminar o ensino médio aí de uma forma que possa, né, estar preparado para quando voltar aí da missão, se reintegrar no mercado de trabalho e voltar às suas metas acadêmicas, né? Então é interessante que o namoro fique em segundo plano, para justamente, né, não tirar do foco, não tirar da prioridade o que é, né, a educação e a preparação para a missão.
o que vocês veem, às vezes, influenciadores ou essas celebridades postando hoje em dia, aquilo não é real. Pesquisas mostram que mais de 95% do que é postado por essas pessoas nas mídias sociais é tudo fake, é tudo mentira, é tudo fabricado. As pessoas são pagas para fazer uma propaganda de uma vida que não existe. Tanto que a gente pode analisar aí, quando você acompanha um pouquinho mais, alguns deles você vê que sofrem de depressão, muitos deles têm problemas de traição, ou tem alguns tipos de doença que é devido à forma de vida como eles vivem. Então não é tudo flores, não é tudo perfeito como eles mostram lá. Tem que ter muito cuidado com o que a gente consome aí das mídias sociais, porque não é um tipo de estilo de vida patrocinado pelo dinheiro, pelas marcas que querem vender em cima das pessoas que têm um comportamento de manada, que se deixam levar por aparência coisas que não existem, né? Então, muito cuidado com a forma como eles colocam o namoro, porque a forma do Senhor é uma oportunidade de se conhecer, uma oportunidade de sair junto, uma oportunidade de participar de atividades junto. Ainda não é o momento de ter um relacionamento mais forte, mais íntimo, porque a gente também sabe que a gente precisa viver a lei da castidade, e para poder servir uma missão, para poder receber, né, a sua investidura, é preciso guardar a lei da castidade. Então, às vezes tem muitos jovens hoje em dia aí que estão se confundindo um pouco, estão perdendo aí as prioridades, estão invertendo as coisas. Não que isso não aconteça com vocês, tá bom? Lembre de que depois do namoro a gente tem que seguir a vida, e que se aquela pessoa terminou com você, não é quem você pensou que... Aquela pessoa não é quem você pensou que era, entendeu? Não era pra você, talvez não era o momento, talvez depois da missão vocês se reencontrem, mas esse não é o momento. Essa não é a ocasião, né, de levar essa coisa mais adiante. O emocional aí, com o tempo você se cura. Até uma dica aí, uma das melhores formas de superar um fim de um namoro é você distrair o seu cérebro. Crie uma nova rotina. Né? Introduz aí por um tempo, começa a ouvir um tipo diferente de música, começa a ouvir diferente, ir a diferentes lugares, conversar com pessoas diferentes, e distrai o teu cérebro, que você vai se acostumando aí e vai aceitar que tudo terminou e que a vida segue, e que as novas oportunidades vêm no tempo do Senhor e da maneira que você estiver preparado, e que a outra pessoa também estiver preparado, porque para dois ter um relacionamento é necessário que dois escolham envolver o seu arbítrio, né? Então tudo tem que ser ponderado. Outra coisa também para você que está ouvindo e que não tem um relacionamento, está buscando alguém, é uma coisa que os líderes têm deixado enfatizado, muito importante, né? Mais do que buscar alguém e querer achar a pessoa perfeita, a gente tem que pensar no que a gente tem para oferecer. O que eu posso trazer para esse relacionamento? O que eu estou pronta para trazer para um relacionamento? Né? Então, ao invés de ter um checklist lá, uma listinha de tudo que a gente quer que a outra pessoa tenha para oferecer, quem sabe aí seja muito mais produtivo pensar o que eu posso trazer para um relacionamento, o que eu posso contribuir para a vida de outra pessoa, o que eu tenho pronto que eu posso fazer esse relacionamento dar certo. Né? Principalmente a gente aqui aprende no Evangelho que se relacionar, a gente tem a meta de um dia se selar no tempo, de ter exaltação. Então a gente não namora só por namorar. Membro da igreja não tem essa de ficar, né? Porque a gente não está usando o corpo de outra pessoa, a gente não está lá usando o tempo de outra pessoa. A gente tem mais que se preservar e se cuidar. Então a meta, e fica aí o convite para você ponderar o que você tem para trazer para um relacionamento, o que você tem para contribuir para um relacionamento. E se não gostar do que ponderar, tem todo o tempo do mundo aí, um ano novo começando, para pensar o que você pode fazer diferente, tá bom? Então agora vamos para a nossa pergunta número 2. A nossa pergunta número 2, falaram assim: comenta um pouquinho rápido sobre ansiedade e depressão, e deu uma dica. Bom, como a gente já falou nos episódios anteriores, aí até vocês são convidados para ouvir, se não ouviram, a gente comentou um pouquinho mais a respeito da depressão, mas resumindo assim de uma forma bem rápida aqui, de uma forma bem até mesmo grotesca para se entender, ansiedade é o excesso de futuro, quando a pessoa fica muito preocupada com coisas que ainda não aconteceram, coisas que ainda, né, estão fora do alcance, estão lá
na frente, coisas no futuro. Depressão é o oposto, é o excesso de passado, de focalizar no que já aconteceu, de ficar preso ao passado, preso ao que já aconteceu, de ter, né, aquele pessimismo, aquela reação de focalizar e de ter o excesso de passado. Qual é uma dica rápida então? Exercícios. Por quê? Porque quando você faz exercício, o teu cérebro ele vai se distrair, ele começa a criar. Tem algo muito interessante no nosso cérebro que se chama plasticidade, né? A gente pode ensinar, a gente pode forçar no início e começar a ensinar até que o cérebro se aprenda uma nova realidade, né? Então tem que trazer o cérebro para o presente, tirar essa ansiedade de focar tanto no futuro, tirar, né, essa depressão de estar focando no excesso de passado e vir para o futuro, vir para o presente, aliás. E aí como fazendo exercício, né? Quando você está ali exercitando, você tem que se concentrar, você tem que estar focado, você tem que respirar de uma certa maneira para que esse exercício possa render, né? Dê resultado. Qualquer pessoa aí que já fez academia ou que já conversou com um profissional, né, da área de exercício, sabe que o respirar ali é muito importante, né? Te traz para o momento presente. Então, se exercitar é muito bom. É claro, a gente não está falando de casos extremos, né? Se você é uma pessoa que tem uma depressão química, que é uma reação no cérebro, algo que o teu cérebro não funciona se não houver medicação, somente exercícios não vai funcionar. Você precisa procurar um profissional e você precisa fazer uso de medicação, sim. Se você é uma pessoa que sofre de casos extremos de ansiedade, algo que, né, um transtorno que seja algo muito sério, que até mesmo te impossibilite de ter uma vida normal, você precisa buscar um profissional e você precisa sim também de fazer uso de medicação. Tá bom? O que a gente está falando aqui é daqueles casos onde você tem, né, ali às vezes aconteceu alguma situação, alguma até mesmo aí por virada de ano, situações que acontecem na família, né, traumas ali que acontecem às vezes pela virada de ano, de estar convivendo com familiares um pouco mais perto, ou uma situação de trabalho, ou uma situação às vezes até ainda, né, terminou as aulas, não aconteceu, não foi um progresso como gostaria, e aí a pessoa acaba ficando um pouco deprimida, ou acaba ficando um pouquinho ansiosa aí pelo que vem ou não pelo ano, pelo novo ano. Então uma dica é exercícios, né? Se o seu caso não é algo cerebral, algo que você está lá, que o teu corpo não funciona da forma como deveria, que aí só é feito com medicação, mas se é algo que você tem controle, o exercício vai te ajudar muito. E claro, a outra dica rápida aí também é a alimentação. Quanto mais desregrada for a tua alimentação, mais vai inflamar o corpo, e um corpo inflamado, né, não vai reagir de uma maneira positiva. Então, procurem cuidar a forma como você se alimenta, fazer exercícios, focalizar muito quando estiver fazendo exercício, coloca ali no máximo uma música para te ajudar, mas procura focar na respiração, procura focar no fazer o movimento certo, né? Ou se for sair para caminhar, ou se for na academia, ou até mesmo fazer exercícios em casa, procura estar presente. Que é uma boa dica aí para lidar tanto com casos, né, de uma forma mais simples aí de ansiedade e também depressão. Agora vamos para a pergunta número 3. A pergunta número 3 se refere à procrastinação, né? E quando fizeram essa pergunta, me veio à mente aquela comentário que a Sister Nelson ela fez, né, falando aos jovens. Ela falou assim: como eu gostaria que você pudesse assistir um vídeo de 10 minutos sobre a sua vida pré-mortal no YouTube. Ela comentou isso. E eu achei muito interessante essa palavra dela, porque quer dizer que a gente tem que pensar um pouquinho mais em quem a gente era, né, antes de nascer aqui nesse planeta, né, quem nós somos, quem nós sempre fomos, né, porque a gente aprende em Pérola de Grande Valor de que a gente sempre foi. E tem um dos passos interessantes aí do plano de salvação é que a gente está agora no segundo ato, que é aqui na mortalidade. Mas o primeiro ato foi uma vida espiritual que a gente estava vivendo, né, na Terra pré-mortal. E lá a gente teve né, como ela comentou ali, ela gostaria que a gente pudesse ver um vídeo de nem que fosse 10 minutos de como foi, quem a gente era lá. E um dos sinais de que a gente foi alguém que escolheu o Pai Celestial e de que a gente escolheu certo é que a gente nasceu aqui nos últimos dias, né? Essa é uma das grandes evidências. E também a gente pode ler a nossa bênção patriarcal,
que vai falar muito, tem muito do que está ali na bênção é baseado em quê? No que a gente sempre foi, no que a gente era lá, e o Senhor está nos dando, né, como Abraão falou, né, os nobres e grandes que receberam responsabilidades. Como que o Senhor sabia para quem dá essas responsabilidades, para quem dá esses talentos, esses chamados, essas qualidades, até mesmo às vezes admoestações, né? Algumas pessoas recebem só a bênção patriarcal e tudo baseado em quê? De quem a gente era na existência pré-mortal, né? E então, quem a gente era lá nessa terra espiritual. E então, o que isso tem a ver com procrastinação? Porque hoje em dia eu acredito que uma das grandes. Bom, procrastinar é você adiar, né? Você deixar com que deixar de lado, adiar as responsabilidades, as coisas que deveriam ser prioridade na nossa vida. E um dos grandes problemas de procrastinar é que o quê? É que quanto a gente procrastina e a gente acaba aumentando o nosso estado de ansiedade. Por quê? Porque daí o que a gente deveria ter feito começa a chegar perto do prazo, o prazo de entrega, ou o prazo de finalizar, o que for, começa a chegar, a gente não terminou e começa a aumentar o estado de ansiedade, né? Então aí também é um dos grandes problemas da procrastinação, é isso. Então, como que a gente pode resolver? Entender quais são um dos grandes problemas hoje da nossa geração que levam a gente a procrastinar, que é o que? As redes sociais, né? E a internet. A gente sabe que as redes, elas foram criadas por pessoas que entendem muito de neurociência, são pessoas que a gente chama aí de neuromarketers, né? Porque eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, né? Algo interessante sobre o cérebro humano, a gente tem o nosso cérebro, ele é atraído para tudo que tenha imagens, tudo que tenha movimento e tudo que tenha som. Pega um bebezinho, por exemplo, aí você, se tiver alguém na sua família ou na sua ala, o que um bebezinho ele faz? Deu um barulho, pá, o bebê olha rapidamente. Deu um movimento, o bebê olha, né? Deu algum movimento, alguma conversação, uma coisa, o bebê já fica interessado. Por que geralmente uma criança fica muito interessada quando às vezes os pais até cometem o erro de dar um celular ou dar um tablet para entreter a criança e fazer a criança calar a boca porque os pais querem fazer outra coisa? Isso aí me preocupa muito. Mas por que geralmente a criança deu e a criança vai ficar quieta? Por quê? Porque ali tem tudo que o cérebro dela, tudo que o cérebro quer. O que? Tem movimento, tem som e tem imagem, né? Isso vicia, isso capta assim, a atenção de uma forma que o cérebro fica vidrado naquilo e quer mais daquilo, né? Fica viciante. Por isso que uma criança você dá, ela vai ficar o dia inteiro ali se deixar e ela vai ficar quieta porque o cérebro dela vai estar conectado com o que está assistindo ali no celular ou no tablet ou até mesmo na televisão. E aí então o que acontece com o adulto? A mesma coisa, você pega o seu celular, o que tem no teu celular? Tem imagem, né? Tem som e tem ali o movimento, né? Quantas vezes às vezes as pessoas vão no banheiro, né? E acaba ficando mais do que o necessário lá, por quê? Porque está acessando as redes sociais, está lendo, se distraindo com alguma notícia de outras pessoas, ou às vezes está em casa, a família está conversando, mas está lá distraído usando o celular. Então a gente tem que ter muito cuidado em entender que as redes sociais, né, até mesmo os aparelhos celulares e o tablet, eles foram criados por pessoas que entendem muito de como funciona o cérebro humano e eles sabem que isso deixa as pessoas conectadas e fazem as pessoas ficar viciadas. Um grande exemplo aí, o que a gente vê acontecer hoje nas redes sociais. Antes era só posts, né? Agora você pode fazer stories. Agora tem o Reels também, que tá lá. O próprio Instagram, no início era um estilo de foto. O que é o Instagram hoje? São Reels que você tem que estar postando toda hora, você tem que colocar no stories, você tem que postar aqui. O TikTok, então, nossa, nem se fala, é uma loucura. Por que essas plataformas são construídas dessa maneira? Porque as pessoas que criaram, as pessoas que estão por trás dessas plataformas, são pessoas que entendem muito bem como funciona o cérebro humano e elas sabem que isso vicia. E elas sabem que as pessoas vão consumir e vão ficar distraídas por muito tempo naquelas plataformas. E aí o que acontece? Isso acaba interferindo, né, nas nossas obrigações do dia a dia. Então, qual é uma dica? Tira, como que fala em português?
você tem que tirar fora aquela opção de notificação, desliga, né? Porque ficar avisando aquilo toda hora, aquilo ali aquilo ali existe para te fazer ficar viciado, para te fazer voltar toda hora. E o cérebro humano, ele tem essa coisa de ficar viciado muito rapidamente. O cérebro vai querer toda hora estar conectado, vai ouvir uma notificação e vai fazer você parar tudo que está fazendo para ver quem é que mandou a mensagem. Então a primeira coisa, desliga aí todas as notificações, deixa o teu celular também no silencioso. Começa a fazer uma meta. Quando acordar de manhã, a primeira coisa que for procurar, não busca o celular. Procura ter uma meta de ler as escrituras, de fazer oração, de começar o dia calmo e de que você vai ter a ajuda do Espírito Santo para quê? Para controlar as mídias sociais e não deixar que essas tecnologias controlem você. Lembre-se sempre do que Elder Banner, ele está sempre falando, que a gente tem que aprender a agir e não de receber ação. Agir é você controla as redes sociais. Receber ação é quando você fica viciado e deixa que as redes sociais controlem você. Então, muito cuidado com isso. E essas são as dicas que eu tinha para você. Agora vamos para a pergunta número 4. Nos perguntaram então qual é o resumo quais são as 5 leis que a gente aprende e que a gente recebe, né, na investidura do templo. Para quem não sabe, eu fiz um episódio especial de Natal e o nome desse episódio se chama O Poder de uma Investidura, onde a gente comentou um pouquinho mais explicadinho, mais esmiuçadinho sobre esse assunto, mas para resumir rapidamente, as 5 leis são: a primeira é a lei da obediência, a segunda é a lei do sacrifício, a terceira é a lei do evangelho, a quarta é a lei da castidade e a quinta é a lei da consagração. Se você quiser entender um pouquinho mais e também como que a investidura ela pode como a gente pode receber o poder de Deus através de uma investidura, eu convido você a ouvir esse podcast. Volta aí na nossa playlist, você vai encontrar o especial de Natal. Vamos agora para a pergunta número 5. E nessa pergunta eles pediram para mim, né, para encontrar as palavras que o presidente Nelson disse no devocional de janeiro de 2022 para os membros da Europa, né? Foi um devocional que foi comentado bastante, porque foi umas palavras muito interessantes. Eu vou ler aqui para vocês, e eu acho que eu vou deixar também na caixinha ali de descrição do devocional, eu acho que eu vou colocar essa citação ali para se vocês quiserem copiar. Obviamente ele falou em inglês, a tradução que foi feita para o português é uma tradução independente, então se um dia vocês encontrarem aí algum artigo oficial da igreja com umas palavras um pouquinho diferentes, é porque foi uma tradução independente, não é uma tradução oficial da igreja, tá bom? Então ele disse assim, abrindo aspas: o que estou prestes a dizer se aplica a cada um de nós. O Senhor, em sua sabedoria, reservou cada um de vocês, independentemente da sua idade, para vir à Terra neste momento crucial. Na vida pré-mortal, vocês demonstraram uma força, convicção e fé incomuns em Jesus Cristo. Quando Satanás lutou contra o Pai e o Filho, vocês defenderam a causa de Cristo e a importância do arbítrio. Por causa disso, vocês foram escolhidos para nascer na casa de Israel, uma linhagem que o presidente Harold Billy chamou de a mais ilustre das linhagens de todos os que vieram à Terra. Essa linhagem, a tua linhagem, foi reservada para aqueles que procuraram obter o mais grandioso de todos os dons da vida pré-mortal, o dom da espiritualidade. Essas verdades definem quem você é. E aí, mais adiante, ele continua e ele falou assim novamente, abre aspas: através de um processo que não compreendemos plenamente, o nosso Pai Celestial colocou cada um de nós aonde teríamos oportunidades de progredir, influenciar outros e servi-lo. E Ele colocou você aonde está, porque tem uma missão a cumprir neste lugar. Não se iludam quanto a isso. A vossa presença aqui nesta terra, nesse momento, se deve ao fato de serem necessários aqui e agora. Não é por acaso que você vive aonde está. O Senhor nunca precisou tanto de seus santos fiéis como agora, à medida em que Ele coliga Israel dispersa na sua área e traz a todos de volta ao seu rebanho.
Fecha aspas. Então foi um devocional muito legal, ele ficou no ar por um tempo, né? Depois como todos os devocionais, né? Não sei se vocês têm acompanhado, a igreja sempre deixa por alguns dias, depois eles tiram o link do ar. Mas essa citação foi bem interessante, foi feita a tradução, compartilhada em algumas redes sociais, e aí pediram pra gente relembrar, e aí está a citação para vocês. Então, essas foram as nossas 5 perguntas sobre esse episódio de hoje, perguntas e respostas. Se vocês tiverem alguma pergunta, mande pra gente, relembrando aí as nossas redes sociais, Central das Escrituras, Videira Verdadeira ou Estandarte da Liberdade. Esse podcast se chama Mulheres Rainhas, fiquem à vontade também de fazer um comentário aí abaixo, dar sugestões, e críticas que sejam bondosas também são bem-vindas, é claro. Mas tenha uma boa semana e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!